Nós vamos estudar na palavra de Deus e a gente vai tirar as conclusões, né, sobre esse tema muito fantástico. E eu tenho certeza que o tempo presente é de dominante interesse para todo ser vivente, não é? Todo mundo sabe que o tempo em que está vivendo não é um tempo, no caso, comum. De fato, não é um tempo comum. Governadores, presidentes, estadistas, homens que ocupam posições nesta terra de confiança e de autoridade, homens, mulheres que pensam, seres pensantes de todas as classes sociais, têm fixado a sua atenção nos fatos deste planeta que se desenrolam ao nosso redor. Esses homens e mulheres, líderes do planeta, eles têm se perguntado: quando de fato nós teremos melhora no planeta Terra? Então vocês sabem, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem como por objetivo trazer paz, promover paz a este planeta. Só que a Bíblia tem um texto, e eu vou dizer ele de cor aqui, vou recitar para vocês, que quando andarem falando de paz, o que é que vai acontecer? Repentina destruição ocorrerá. Isso foi a própria palavra de Deus, os lábios sagrados de Deus que disseram isso para nós. Então a gente tem que ficar atento, porque não é só a gente comum, vamos dizer assim, mas muitos seres humanos aí com poderes, constituídos pela política, né, pela religião. Muita gente está preocupada com o que está acontecendo no nosso planeta. Eu sei de uma coisa, normal não está acontecendo. Coisa tem acontecido aí que vibra o coração das pessoas, e principalmente o nosso coração que acredita nas palavras da profecia. Vocês lembram que antes, lá no início do mundo, quando Deus criou tudo perfeito, isso foi a primeira noite, o pecado entrou no planeta Terra. Isso foi, né, logo no início das mensagens dos eventos finais que eu falei aqui para vocês. Só recapitulando, lembram que o mundo estava em convulsão ao ponto de Deus, tem um texto na Bíblia em hebraico que diz assim, que Deus se entristeceu por ter criado o homem. A palavra hebraica para arrependimento aí não é mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de postura. A etimologia da palavra Deus arrependeu-se, o Elohim se arrependeu de ter feito o homem, é no sentido de se entristecer. Essa é a mesma palavra que diz que para arrependimento, né? É a mesma palavra que tem um texto, e a escritora cristã adventista Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que o verdadeiro arrependimento, ela pega a mesma etimologia da palavra para Deus ter se arrependido de ter feito o homem, nessa frase: o verdadeiro arrependimento compreende tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Então o que Deus sentiu lá no início, quando o homem se rebelou contra ele, uns contra os outros, Deus sentiu muita tristeza em ter feito o lar edênico aqui perfeito, em ter feito o planeta perfeito, em ter criado a humanidade perfeita, e agora a humanidade se encontrava deplorável, numa situação calamitosa, numa situação terrível. Aí Deus procurou um homem na terra, o nome dele, Noé. A Bíblia diz que achou graça. A palavra graça aparece a primeira vez na Bíblia, quando Deus usa para se referir a Noé. Deus achou graça em Noé, e a Noé veio a palavra de Deus dizendo: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1. Aí o que é que Noé fez? Noé ficou com os braços encruzados. Deus disse para ele: constrói uma arca. Para quê? Nunca havia chovido antes, e vai chover tanto que vai encher o mundo todo, vai levar uma arca de aproximadamente 100 metros de altura, quase o tamanho de um campo de futebol, gente. Deus disse para Noé: constrói. Ele construiu.
E muita gente ajudou Noé a construir a arca. Lembram desse detalhe? Muita gente ajudou Noé, não somente os seus 3 filhos, não somente sua esposa, não somente suas 3 noras. Muitas pessoas que estavam ali, que conheciam Noé, foram convocadas por Noé a pedido de Deus a Noé. E Noé convocou essas pessoas. E essas pessoas começaram a construir a arca. O interessante é que aqueles construtores de Noé somente se salvaram Noé, a esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E os outros construtores não acreditaram na palavra de Deus, através do seu servo Noé. E não é que no Novo Testamento Jesus faz um paralelo da sua segunda vinda com os dias anteriores a Noé? Pois é. Aí depois de Noé, vocês conhecem a história. O mundo foi repovoado, Deus deu uma segunda chance para a humanidade. A graça de Deus, ela é muito grande. Ela é difícil, né, da gente mensurar a largura, a profundidade, a altura, assim como o seu amor é a sua graça. Mas lembre-se, a justiça de Deus tem limite. A graça um dia vai se fechar. A porta da graça que hoje, ora, está aberta, vai um dia também ser fechada. Eu lembro que quando a arca, ela foi fechada, ninguém podia entrar. E sabe quem foi que fechou a arca, gente? Foi o próprio Deus, através do anjo. O anjo fechou a arca. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Vai chegar um momento, nos últimos dias desta terra, que a porta da graça, que hoje está aberta, será fechada pelo próprio Deus. Olha só. Lembram de Ló? A Ló foi enviada a mensagem. Anos depois, o povo está no mundo, milhares de pessoas já haviam sido... Deus já tinha dado a oportunidade para que pudessem gerar. Depois que Noé repovoou a terra, milhares de pessoas já existiam. Aí chega Ló. Deus disse para Ló a seguinte mensagem. Disse para ele, para sua esposa... e para suas filhas, e para sua parentela, e para o povo de Sodoma e Gomorra, e para o povo do mundo de então. E a mensagem de Deus foi: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Isso está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 14. Aí Ló, o que é que Ló fez? Colocou-se sob a guarda dos mensageiros de Deus celestiais, e foi salvo, ele e as suas 2 filhas. A mulher, diz a Escritura, a mulher desobedeceu e acabou morrendo naquele dia. Que triste. Irmãos, nós vivenciamos hoje, nos últimos dias do planeta Terra, e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela fala da volta de Jesus Cristo. Sabe quantas vezes a Bíblia Sagrada fala, eu estou passando ainda, Nailô, ajuda aí, isso. Sabe quantas vezes a Bíblia, ela fala da volta de Jesus, toda a Bíblia, só no Antigo Testamento? Só no Antigo Testamento, que fala mais do que no Novo. O Novo só fala 300 vezes, no Antigo mais de 1.800 vezes. Então, juntando, são mais de 2.000, quase 2.500 versos na Bíblia, tanto Antigo quanto Novo Testamentos, que falam sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus tem uma profecia lá em Gênesis 3, verso 15, eu já falei sobre isso, já mencionei sobre isso, que foi quando Jesus veio à terra, a primeira profecia messiânica, que é a profecia, é o proto-evangelho de Gênesis 3,15, mostrando que o descendente da mulher, Jesus, pisaria a cabeça do diabo, o diabo morderia o calcanhar do filho dessa mulher, no caso representando Jesus Cristo, e aconteceu, né? Primeira profecia. E de lá para cá, até a vinda de Cristo melhor, foram várias profecias referentes à primeira vinda de Jesus. E Jesus veio. Isso é uma prova contundente de que a palavra de Deus, ela não
volta vazia e ela não deixa de ser cumprida. Então, se as profecias referentes à primeira vinda de Jesus cumpriram-se de fato na plenitude dos tempos e o Filho de Deus apareceu e morreu para nos salvar, cumpriu-se tudo o que havia dito a profecia do Antigo Testamento, então nós acreditamos também que Jesus, como prometeu, voltar pela segunda vez, e são mais de 2.500 textos que mostram que Jesus vai estar voltando. Então, se a profecia diz que ele vai voltar, a primeira ele veio, e agora a segunda diz que vai voltar novamente, então eu acredito piamente que Jesus voltará. Eu não tenho dúvidas. Aí vem os sinais. O livro de São Mateus, capítulo 24, eu já estou com a Bíblia aberta. São Mateus, capítulo 24. Se você puder deixar esse capítulo aí gravado, né? Coloca aí o marca-página. Nós vamos aqui só rapidamente mencionar o que Jesus Cristo, há 2024 anos atrás, deixou bem claro nas Escrituras, Mateus capítulo 24, o que vai acontecer. E ele começou falando aí, ele começou falando, e eu quero registrar aqui os versos 6, né? O verso 3, por exemplo, nós vamos abrir a Bíblia no verso 3 do capítulo 24, e Jesus começa dizendo assim, olha o que é que diz a Bíblia. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Qual foi o pedido? Ou melhor, ao mesmo tempo, a pergunta. Pedido e pergunta. Jesus estava lá e Jesus responde no verso 24. Aliás, a pergunta no verso 24, no verso 3 ainda, do capítulo 24. Diga-nos, disseram os discípulos, diga-nos, mestre, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Aí, a partir do verso 4, Jesus responde, tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mas antes de chegar nesse sinal de muitos virão em meu nome, os versos 6 e 8 dizem assim, capítulo 24, versos 6 e 8. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Irmãos, eu não preciso falar sobre isso muita coisa, porque na verdade o que tem acontecido no planeta Terra, desde os tempos bíblicos, desde que o pecado entrou no planeta, guerras não são notícias novas. Concordam comigo? Muito bem. Guerras desde os tempos do Velho Testamento, desde os tempos bíblicos do Novo Testamento, de lá para cá, o que vem apenas é se intensificando o número constante de guerras. Por exemplo, Síria. Eu tenho aqui um dado importante que eu gostaria de mencionar para vocês. Em 2011, se transformaram em uma guerra civil de grande escala, que já dura mais de uma década. E o conflito deixou mais de 380 mil pessoas mortas, arrasou cidades, envolveu outros países estrangeiros, mais de 2.000 pessoas estão desaparecidas. Presume-se que morreram todas elas. O conflito é um dos mais sangrentos do planeta Terra. Além isso aqui já é recente, né? É recente, mas nós tivemos duas grandes guerras mundiais. A primeira, claro, e a segunda. Milhares morreram por causa da ganância do ser humano, por causa da arrogância, do poder que receberam, e eles não souberam administrar muito bem e começaram a guerrear contra os seus próprios irmãos. Grandes guerras. Além dessas duas grandes guerras, existem guerras frias, guerras quentes, né? No Afeganistão, por exemplo, né? E mais recentemente nós temos a guerra de Israel contra o Hamas, né? Um grupo político, religioso, terrorista, que tem degladiado juntamente com Israel, e eles estão lá já faz um tempinho já, e o tempo está correndo, e o tempo corre e a guerra não acaba. Antes dessa guerra, Rússia contra Ucrânia.
Já faz tempo já, e ainda continua a guerra. E com isso, vai levando milhares de pessoas, vai ceifando milhares de seres humanos. Guerras, frias guerras, quentes guerras, que só se resumem em pessoas mortas. Pessoas políticas, pessoas civis, pessoas inocentes, pessoas culpadas. Então, juntamente, milhares têm morrido, perdido a vida por causa dessas grandes e pequenas guerras, que não são novidade. Então, essas guerras são sinais, rumores de guerras são sinais da volta de Jesus, sim ou não? Sim, a partir do momento que elas se intensificam e elas se avolumam, isso quer dizer sinal da breve volta de Jesus. Porque se a gente for pegar uma simples guerra é sinal da volta de Jesus, não. Uma simples guerra isolada não é. Mas quando ela se intensifica e as guerras vêm por atacado, com mais intensidade e mais volume, aí sim a gente pode confirmar que estamos nos últimos dias, porque essas guerras e esses rumores de guerras são sinais da volta de Jesus. E aí, o que me falam sobre essa profecia? Fomes, sobre catástrofes naturais. A ONU, ela tem nos ajudado a computar de fato, o que tem acontecido no nosso planeta. E a gente sabe que metade da população mundial passa fome e a outra metade da população mundial faz regime. Olha que desigualdade terrível social que nos encontramos hoje. Poucos têm muito, muitos quase nada têm. Enquanto nós vemos pessoas comendo churrasco com ouro, tem outras pessoas que nem no lixo encontram o que comer para se alimentar. Enquanto tem gente esbanjando, a multidão aí, esmagadora, tem escassez de pão. Gente, isso é o mínimo para tornar o homem e a mulher digna. A dignidade do ser humano. Olha em que ponto o ser humano se encontra. Nós nos encontramos numa situação calamitosa, terrível. Então, fomes têm destruído milhões de pessoas. E fomes como hoje não se tem, como no gibi, não se tem contado nos jornais. Hoje se intensifica. Há muita gente passando necessidade, há muita gente passando fome. E isso já é um sinal predito por Jesus. E catástrofes naturais, é o que mais se tem hoje. A gente vê terremotos, tsunamis, enchentes, todos os dias no planeta. Terremotos, só um dado especial que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que para vocês terem uma ideia, o século XX e o século XXI nos informam justamente que há muitos terremotos. Para você ter ideia aqui, em todo o século, desde o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, acarretando pouco mais de 350 mil mortes. No século XX, até maio de 1997, já haviam ocorrido 96 grandes terremotos que provocaram a morte de mais de 2 milhões e 150 mil pessoas. Então, terremotos, desde o século XIX até agora, é o que tem mais surgido. Então, por isso que intensificou e se avolumou. É sinal da volta de Jesus. Por falar em enchente, eu estou na região serrana. E o que tem acontecido de alguns anos, desde 2011, houve uma catástrofe aqui na região serrana, 2011, eu estava pastoreando até lá no Rio de Janeiro, e a gente viu a necessidade, a gente viu a situação que a região serrana, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, se não me falha a memória, Petrópolis, e agora, pouco tempo,
uma enchente que matou centenas de pessoas na cidade imperial. Centenas. Está aqui uma das provas, né? Que perdeu o familiar. Então, Altino, né? Então, nessa tragédia, meu filho quase ia também. Estava dentro de um Uber, saindo do hospital, da faculdade, e o Uber encheu d'água. Ele teve que sair com os 2 colegas e foi para o ônibus. Ele entrou no ônibus, o ônibus começou a encher. Providência de Deus é que, na verdade, ele viu um condomínio no alto, ele e os coleguinhas, e subiram e ficaram lá até 11 horas da noite, quando as águas baixaram. Petrópolis tem sido castigada, enchentes. Não que aqui Petrópolis, um ponto isolado, é sinal da volta de Jesus. Pode ser, por quê? Porque vem acumulando esses sinais e intensificam todos os dias. Agora nós temos os nossos irmãos gaúchos sofrendo no Rio Grande do Sul, né? Já ultrapassam mais de 170 mortos e muitos desaparecidos. E a tendência é o número de mortes aumentar. E os nossos irmãos estão sofrendo, nossos irmãos gaúchos, com a enchente que houve recentemente e até agora está tendo o resultado terrível. Isso é sinal de que Jesus está voltando. E o pessoal, às vezes, tapa os ouvidos porque não querem ouvir. Fecham os olhos e fingem que não enxergam e que não ouvem o que a Bíblia diz. Interessante é que o que tem na Bíblia, gente, o que tem na Bíblia é o que vai acontecer. A Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal que vai ensinar para nós, que vai noticiar para nós de amanhã à noite. A Bíblia já nos tem dado provas de que o que a palavra é de Deus é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Até 2021, cerca de 9% da população mundial, ou seja, mais de 690 milhões de pessoas enfrentam fome crônica. Então, esses desastres, né, climáticos estão mais frequentes, olha aí os sinais, mais frequentes e mais intensos com o aquecimento global provocado por atividades humanas. O ser humano está por trás de tudo, né, gente? Claro que por trás do ser humano existe, né, o inimigo de Deus. O inimigo de Deus que provoca toda esse volume de sofrimentos, porque vocês acreditam, quem é que coloca o sofrimento para o ser humano? É Deus ou é o diabo? Quem é que coloca essas inundações? É Deus ou o diabo? Quem é que mata as pessoas? É Deus ou o diabo? Mas tem gente que diz, olha aí, por que Deus não salvou os nossos irmãos gaúchos, os nossos petropolitanos irmãos, ou os rio-pretanos? Por que Deus não pega Satanás e dá-lhe logo o checkmate, bate logo o martelo e não destrói logo esse infeliz? O dia dele já está contado. O tempo dele é pouco. O próprio livro apocalíptico diz para nós que pouco tempo resta para o diabo. Ele vai ser preso. Esse é o tema do próximo domingo. Mas veja bem, essas calamidades, essas inundações, esses ciclones, esses tsunamis, esses incêndios, são permitidos por Deus? É verdade, porque Deus tem a sua vontade ativa, mas tem também a sua vontade permissiva. Mas, provocados pelo diabo, nós vivenciamos hoje esses sinais frequentes, intensos, mas Deus está no controle do planeta. O diabo não vai, com certeza, colocar o ponto final no planeta Terra. Iniquidade aumentando, irmãos, é outro sinal. Você sabe o que descreve o apóstolo Paulo nos últimos dias, não é? Os homens seriam avarentos, jactanciosos, arrogantes, interesseiros. Os homens seriam egoístas, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Por falar em violência, olha só. A gente hoje anda
né? Principalmente o pessoal das grandes metrópoles. Pessoa, aqui não é tanto, mas desce para o Rio de Janeiro, para a grande São Paulo, a grande Rio, né? Grandes metrópoles do planeta Terra. A gente anda com medo, a gente anda trancado. Parece que os papéis se inverteram, os bandidos estão soltos e querem que os de bem, né, fiquem trancados. Os papéis se invertem. A violência. Isso não é somente provocado, né, por homens do mal. Tem pessoas aí do bem, entre aspas também, que se não tomarem conta, não deixarem Deus controlar o seu ímpeto, o seu temperamento. Olha, um dia eu não vou falar aqui o santo, mas vou falar só o milagre, tá? Eu estava assistindo um telejornal, muito famoso aí, não vou dizer, para não dar ibope, e esse indivíduo, que é o apresentador muito famoso, ele chegou a dizer algo interessante e verdadeiro. Ele chegou, porque você vê que o que dá mais ibope nas notícias são as notícias ruins, né? Morte, sequestro, incêndio, notícia ruim da ibope. Aí numa dessas notícias ruins aí, ele citou alguém que fez uma tragédia, matou a mulher, matou os filhos. Primeiro matou os filhos na frente da esposa, da mãe, depois matou a mulher e depois se suicidou. Isso é corrente hoje, isso é frequente e é intenso, isso é sinal da volta de Jesus. Depois dele ter noticiado, ele fez um comentário. E no tecer esse comentário, ele disse assim, ó: vocês não fazem, de fato, não têm noção, essa foi a expressão, do que a pessoa pode fazer se ela estiver nas mãos do inimigo de Deus. Essa pessoa não é cristã. Veja bem, a gente não tem noção também do lado contrário, em contrapartida ao que esse apresentador falou, agora eu falo. A gente não tem a mínima noção do que a pessoa usada pelo Espírito Santo pode fazer. Então é melhor a gente ser usado pelo Espírito Santo do que ser usado pelo inimigo do Espírito Santo. Porque se a gente deixar ser usado pelo diabo, a gente vai ser usado pelo diabo. E tem muitas pessoas cristãs que chegam à barbaridade. Pessoas que matam mesmo. Não é pegar uma faca, pastor. E se tivesse oportunidade, tem crente que se tivesse oportunidade, mataria mesmo. Mas você sabia que tem um texto na Bíblia que diz assim: aquele que odeia seu irmão é assassino? E aí, como é que fica? Que fala mal do próximo, que fala mal do irmão, que fala mal da mãe, do pai. Tem gente com essa qualidade, com esse quilate de qualidade, tem. Já é assassino, é homicida, diz o próprio estudioso da Bíblia, o próprio discípulo do Senhor. Mas se tiver oportunidade, não passa do odiar, porque quem odeia? Quem foi que odiou e matou o irmão na Bíblia? Quem foi? Conhecidíssimo, Caim. Começou com o quê? Com ódio, depois do pecado. E se enfureceu ao ponto de matar o seu próprio irmão, carne de sua carne, sangue do próprio sangue. Então, gente, tenhamos todos nós cuidado, porque se nós formos usados pelo inimigo de Deus, nós chegamos a fazer coisas que até, quem sabe, o próprio inimigo duvida. Não tem esse ditado? Pois é. Violência. Outro sinal que é intenso hoje e frequente, olha aí, ó. Declínio moral, não é? Declínio e também ético. Não preciso falar muito não sobre isso, né? Enquanto nossos queridos irmãos estavam sofrendo com a calamidade das enchentes lá no sul, nós não precisamos saber, nós vimos na TV aí uma estrela, entre aspas, uma influenciadora, entre aspas, lá na cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana, para milhões de pessoas assistirem essa americana, junto com uma brasileira, simplesmente simulando sexo oral para todo mundo ver. Simulando, eu falei.
imoralidade, declínio moral e ético. Sem contar que hoje a gente vê homem querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. É antibíblico isso. Deus diz que o homem precisa casar-se com uma mulher e uma mulher com um homem. Aquele declínio moral, não precisa falar muito, né? Sodomia, os sodomitas, os de Gomorra, todos eles foram queimados, destruídos. Deus avisou, Deus enviou seu servo Ló. Deus teve que tirar Ló de lá, junto com as suas filhas. E olha o que aconteceu, viu? Quando os anjos chegaram para tirar Ló, para mostrar para Ló que eles tinham que sair, tinham que fugir, tinham que correr, ir para as montanhas, porque o mundo seria destruído de então ali na época, só as duas cidades ímpias seriam destruídas com fogo. Sabe o que Ló fez? Você vê que a influência era tão grande, a influência do mal era tão grande na época de Sodoma e Gomorra, que Ló chegou a oferecer suas filhas virgens, que nunca tinham sido possuídas por alguém, para os sodomitas abusarem delas. Olha que capacidade, que influência do mal estava ali, mesmo na vida de um homem de Deus. A imoralidade que existia na época de Sodoma, há milênios antes de nós. Nós estamos há milênios depois de Ló. E olha o que está acontecendo. Hoje o mundo diz que tudo é normal. Swing, né? Homens e mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres. Isso aí é uma aberração. Isso aí é maldição. Eu estou pregando para muita gente ouvir na internet. Talvez eu vou receber alguns, né? Haters que chamam. Eu vou receber alguns dislikes talvez, mas eu não vou me calar. Se derrubarem a live, que derrubem. Mas eu não vou ficar quieto. A Bíblia diz que é pecado, não é doença não. É pecado isso. É imoralidade. E enquanto isso está crescendo e de forma intensa e frequente, isso é sinal da volta de Jesus. Homens casados, entrando em sites pornôs, usando a pornografia, sendo infiéis à sua esposa, mulheres casadas, sendo infiéis aos seus maridos. Isso é pecado, e ponto final, irmãos. Deus está aqui para mostrar para você o que é certo e o que é errado. O que é certo, cumpra, e o que é errado, descarte, em nome de Jesus. Isso é pecado, é sinal da volta de Jesus. Aí tem a perda de respeito pela figura humana, não é? Perda de respeito pelo ser humano. As pessoas hoje, elas coisificam pessoas e personificam coisas. Ih, filosofei. É isso mesmo. Vou repetir a filosofia. As pessoas coisificam as coisas e coisificam as pessoas. O que é que eu tenho a dizer com isso? Em miúdos, a gente dá mais valor às coisas do que às pessoas. É verdade ou não é? Arranhei o carro, perdi a paz. Vocês conhecem histórias, né? De uma criança, por exemplo, uma criança que estava vendo o carrinho do papai, o carrinho lindo do papai, o papai deixou ali na frente, na garagem, e foi tomar banho. Quando chegou, a criança fez um desenho lindo, dizendo, eu amo papai, mas ela fez um desenho com um prego no automóvel do pai. Olha, Samuel, meu cameraman, que desgraça, hein? O pai, quando saiu do banho e viu, eu amo papai, mas o pai bateu tanto na mão da criança, que essa criança adoeceu, a mão infeccionou, e sabe qual foi o resultado, né? Foi amputada a mão da criança, por causa da coisa chamada automóvel. Tudo bem, sarado, o bebê, já sem a mãozinha, voltando para casa o pai com o carro, estaciona na garagem, e chega o pai, ele vai, abraça o pai com todo o carinho do mundo, e diz, papai,
você me perdoa pelo que eu fiz com o seu carrinho, mas por favor, me devolva a mãozinha. Irmãos, as pessoas coisificam as pessoas e personificam as coisas. Ou seja, invertem os valores. Desrespeito pela vida humana. Hoje, as pessoas estão mais preocupadas com a baleia tipo azul, tipo vermelha, tipo isso, tipo aquilo, do que a vida humana. Eu não estou dizendo que sou contra a ecologia, que sou contra a fauna, que sou contra os animais. Eu tenho um animal doméstico, eu cuido do meu animalzinho, eu amo o meu animalzinho, e eu oro pelo meu animalzinho, não para ele se converter, né? Claro, né? Mas a gente tem que cuidar dele. Jesus, com certeza que criou os animaizinhos, criou com amor, e quer que todos nós amemos e cuidemos dos animaizinhos. Tá certo? E tem gente que maltrata os animais. Eu não estou dizendo que a gente tem que maltratar os animais. Entenda o que eu estou falando. Mas tem gente que está mais preocupada, né, em criar pet do que amar o próximo. Tenha cuidado. Não desrespeite a vida humana. Aí vem uma sequência de coisas, né? Decadência espiritual. Jesus falou logo em Mateus, no capítulo 24. Preste atenção, é isso mesmo que vocês estão vendo aí na foto. O pessoal da igreja está vendo, sorriu. Acho que o pessoal da mídia também está vendo essa foto aí. Um lobo, né? Vestido de gravata e paletó. É o que tem acontecido. Jesus já tinha profetizado. Nos últimos dias virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Acautelai-vos deles, falsos cristos e falsos profetas. Decadência espiritual, falsos cristos ensinando, dizendo para o povo, e tem muitos aí, né? Você já conhece alguns famosos que querem se aparecer na mídia e diante da multidão, dizendo: eu sou a reencarnação de Jesus. Na época de Jesus já existia anticristo. Vocês sabiam disso? E falso Cristo também, na época de Jesus. Já existia, muitos na época de Jesus. Hoje é o que mais se tem, meu irmão. De quando em quando aparece um lunático dizendo: eu sou a reencarnação de Jesus. É uma época aí, século XX. David Koresh, um falso Cristo aí, de uma seita dos nazarenos, né? Ele lá no Texas, exatamente, ele dizia ser o Filho de Deus e reunia-se, viu, com os irmãos lá ali e tal. Aí teve um momento que a polícia foi lá e eles tiveram que morrer, todos morreram. E teve Jim Jones, por exemplo, sobre o culto da morte, que ofereceu cianureto, veneno para os seus adeptos, e os adeptos tomaram, né? Chegou quase a 2.000 pessoas mortas por causa desse declínio, dessa decadência espiritual. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos ensinadores, cuidado. Estudem a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus, e na palavra de Deus é o suficiente, não precisa mais nada, com a palavra de Deus é o suficiente para a gente ser salvo. Nem espírito de profecia, pra você ter ideia. É porque tem muita gente fanática, que não sabe a interpretação do espírito de profecia, assim como também não entende a interpretação bíblica, que pode se perder, porque está indo para o lugar errado, para a interpretação errada. Então é o seguinte, esse pessoal que diz que o espírito de profecia é superior às escrituras, esse pessoal está equivocado. Eu sei, nós aprendemos isso, que o mesmo espírito que iluminou, né, a mensageira do Senhor, foi o mesmo Espírito que iluminou e inspirou os patriarcas, profetas e discípulos que escreveram as Escrituras. Isso eu não tenho dúvida, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. O problema não é a pessoa, a mensageira do Senhor. O problema é o indivíduo que lê e não entende, aí forma a sua própria interpretação. Assim com a Escritura é a mesma coisa. Então tem muita gente que não entende o contexto, forma um pretexto e é uma doutrina forte que sai disseminando por aí. E as pessoas são envenenadas com essas crenças que vieram do falso profeta. Então estudem as Escrituras, irmãos, porque a palavra de Deus
é o suficiente. Tudo está aqui para a gente ser salvo. Decadência espiritual. Hoje, os irmãos vêm mais para a igreja no dia de sábado. Isso é a maioria esmagadora de todo o povo de Deus na terra. Só vem a maioria dia de sábado. Esses bancos, por exemplo, estão cheios. Estou empolgados por isso. Cheios dos anjos de Deus que estão me assistindo e me protegendo nesse momento aqui. Eu não tenho dúvidas disso. Eles estão aqui, mas poderiam dar lugar aos seres humanos. Onde estão os irmãos da igreja? Que só vêm uma vez por semana, que é um sábado. Eles são mais sabatistas do que adventistas. Ah, pastor, não deu. Quer dizer, Deus perdoa pecados, irmãos, e não desculpas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que muitos irmãos querem se desvencilhar do pecado, querem se desvencilhar da tentação, querem ser vencedores contra o diabo. Só vem uma vez por semana para a igreja, sabendo que o diabo tem mais poder do que todos os 8 bilhões de habitantes juntos. Sabendo disso, quer enfrentar o diabo sozinho. Uma vez por semana vem para a igreja. Mas pastor, igreja não salva. Eu vi o senhor pregando sobre um dia desse aí. Eu sei, igreja não salva. Mas lembre-se, Deus instituiu a igreja para quê, meu irmão? Para ficar vazia, como aqui está hoje? Deus criou a igreja para quê, meu irmão? Porque os irmãos fazem parte no crescimento espiritual de uns para com os outros e principalmente deles para com Deus. A igreja foi feita para ser habitada por seres humanos pecadores, que sou o principal. Então amem sua igreja, tenham gosto por ela, que senão vocês ficam ouvindo lixo na internet aí e ficam dando uma de sabichão por aí. Decadência espiritual. Aí vem a apostasia. A apostasia. Vem a apostasia para destruir mesmo, para acabar com a sua vida espiritual. Afasta-se, de fato, da fé. Sinal da volta de Jesus. E dentro do contexto adventista, nós temos a apostasia alfa e a apostasia ômega. Você tem ideia? Muitos sairão desses bancos, muitos, e farão o favor de sair, porque tem gente que em vez de ajudar, atrapalha. Eu estou falando a mentira ou a verdade? Aí daí vem a profecia que você já conhece, que é a sacudidura. A sacudidura, e vem também a pregação ou propagação do Evangelho. Essa propagação do Evangelho, que é sinal da vinda de Jesus, capítulo 24, verso 14, com ela a gente conclui. Diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunha a todas as gentes. Então virá o quê? O fim. Quando é que vem o fim? Quando é que Jesus vai voltar? Quando o evangelho eterno de Apocalipse 14 e quando o evangelho do reino de São Mateus for anunciado até nos rincões deste planeta. Então Jesus vai aparecer muito breve, mas antes de aparecer, ele predisse sinais. E um dos últimos sinais, para não dizer o que está faltando para ele voltar, é a propagação do Evangelho. A chuva do Espírito Santo, a última para a colheita, vai descer sobre sua casa, sobre nós membros da igreja. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos pregar como ninguém o Evangelho. O Evangelho, gente, está sendo pregado a todo mundo. Vocês sabem disso. Mas, pastor, por que Jesus não voltou? Porque em cada esquina tem uma igreja cristã pregando o Evangelho. E olha, que às vezes eu sinto até assim, uma inveja santa, porque eu vou sair daqui já e vou para casa, e vou passar por esta avenida principal, e vou ver algumas igrejas super lotadas em dia de domingo, e a minha igreja com 10, 15, 20, no máximo 50 por domingo. Aí eu fico com inveja santa. Ah, se a minha igreja enchesse em dia de domingo e dia de quarta-feira, mas só enche no sábado. Não, pastor, o senhor está equivocado. Não estou equivocado, não. E eu não estou enganado, eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu prefiro, agora vou dar o meu
contrapartida, eu prefiro uma igreja vazia aos domingos e nas quartas-feiras do que uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus no sábado. O que importa? O que vale? Eu estou cansado como pastor, tenho 24 anos como ministro dessa igreja, e eu estou cansado de ver a igreja cheia de pessoas vazias de Deus e vazia de pessoas cheias de Deus. Essa é a realidade. A gente não tem que tapar o sol com a peneira. A gente tem que ir de encontro com a mentira, bater na mentira, mostrar para o povo a verdade, e por si só a mentira se destrói. É isso que a gente tem coragem de fazer. E a Bíblia ensina que o Espírito Santo vai ser derramado nos últimos dias. A chuva serôdia será derramada sobre nós. E nós vamos pregar Apocalipse 14 como ninguém. Nós vamos pregar Mateus 24 como ninguém. Nós vamos pegar a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse como ninguém. E Jesus vai aparecer nos céus com poder e grande glória. Terminando. Existe uma diferença entre a chuva serôdia e a sacudidura. Gritante diferença. Qual é, pastor? É que a chuva serôdia, ela vai tirar o trigo do meio do joio que está lá fora. A chuva serôdia. E a sacudidura vai tirar o joio do meio do trigo que está aqui dentro da igreja. Vou repetir o conceito. A única gritante, poderosa e gigantesca diferença entre a chuva serôdia e a sacudidura é que a chuva serôdia vai tirar o trigo do meio do joio que está lá fora no mundo. E a sacudidura vai tirar o joio do meio do trigo que está aqui dentro da igreja. Agora, eu, como pastor, líder dessa igreja, posso fazer isso? Não, porque Jesus disse assim, tenha calma. Para os discípulos, vai crescer joio e trigo. Quando estes crescerem, a gente vai saber identificar quem é quem. Porque enquanto estão jovens, eles são muito parecidos. Irmãos, não se enganem. O Evangelho vai tirar o trigo do meio do joio. Deus vai tirar o joio do meio do trigo. E isso está para acontecer. Jesus vai voltar. E ao refletir, irmão, sobre todos esses sinais da volta de Jesus, o que isso significa para mim? O que isso significa para você? Uma nova vida em Cristo, um compromisso público que temos que fazer, uma preparação espiritual. E o chamado de Deus para hoje é: filho, sai do meio do joio. Filho, sai de Babilônia. Mas sabe qual é o problema de muitos de nós? É que Deus diz: sai dela, povo meu. E o problema é que a Babilônia ainda está dentro de nós. A gente tem que tirar a Babilônia de dentro de nós. Você sabe que na época de Ló, os anjos até conseguiram tirar a mulher de Ló de Sodoma. Só não conseguiram tirar Sodoma de dentro dela. Jesus diz para mim e para você em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. E eu acrescento, tira Babilônia de dentro de você. Eu quero que Babilônia saia de dentro de mim, porque eu quero proclamar em bom e alto som que Jesus está chegando. E essa mensagem de Deus é uma mensagem atualíssima, atualizadíssima. Essa mensagem ela é mais, repito, mais atual do que o jornal de amanhã à noite. Essa mensagem de que Jesus está voltando, gente, ela é iminente, ela é poderosa, ela é contundente e ela tem um chamado para mim e para você. O que é que você vai fazer? Vai se entregar a Jesus ou vai ficar na mesmice? Vai se entregar a Deus ou vai ficar do mesmo jeito? Eu conheço um Deus que, se você
com os seus pecados, com os seus trejeitos, com os seus desejos sensuais, com a sua vontade carnal. Eu conheço, se você entregar a sua vida a Jesus, Ele jamais vai te deixar do mesmo jeito que você for a Ele, porque Ele tem poder para transformar você. Eu quero que Ele venha, e essa sublime esperança está para chegar, e quando essa sublime esperança chegar, Ele vai levar a minha família para lá, e vai levar a minha família espiritual, que é você, igreja, para o encontro com Ele nas nuvens. Você gostaria de entregar seu coração a Ele agora, entregar sua vida a Ele, e esquecer as mazelas, e deixar os pecados, e deixar aquilo que tem nas mentes, quer te assediar e te destruir, e olhar para Ele, somente para Ele, dizer: Senhor, muda o meu caráter, muda o meu coração, porque é a única coisa que eu vou levar desta terra para outra terra. Escute, ouça essa linda canção que fala dessa esperança que arde e que vibra no meu ser. Que Deus te abençoe. Eu vejo o mundo carente de esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor, um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é a esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã, um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei.
vou encontrar meu Senhor e Rei. Está escrito na palavra: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Agora é comigo e com você. Você acredita que Jesus está mais perto de voltar hoje do que ontem? Quer se preparar juntamente com seu pastor para encontrá-lo nas mansões celestiais? Se esse é o seu desejo, igreja aqui local, fique em pé. E você que está nos assistindo através das mídias, ore comigo também e peça ao Espírito Santo que prepare você, assim como está me preparando, para juntos encontrar o nosso Salvador e Rei. Obrigado, Pai querido, pela mensagem de esperança que arde em nosso coração. Abençoe esta igreja, seus membros, seus líderes, para que se preparem para o encontro com o Senhor nos ares. Nos dê uma noite de paz, uma semana abençoada, pois te oramos agradecidos, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Rei. Amém, amém e amém. Obrigado, querida igreja, por estar conosco durante essa noite, e você que nos assistiu também. Até a próxima semana, até o próximo domingo. Deus te abençoe. Tchau.